Amigos queridos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que nós possamos compreender esta mensagem de Emmanuel, que está no livro Pronto Socorro. Emmanuel escreve pelas mãos amorosas de Chico Xavier, fazendo um verdadeiro tratado a respeito da prevenção contra o suicídio. Nós vamos olhar um pouquinho antes o que diz a Organização Mundial da Saúde e logo em seguida nós vamos refletir um pouquinho sobre a mensagem de Emmanuel. Vejam só, tentativas de suicídios por sexo é muito maior nos senhores, nos homens. Segundo as estatísticas, 66% e mulheres 34%. Existe aí um mapa onde ocorrem em maior proporção esses dramas que as criaturas humanas têm apresentado para toda a humanidade. É muita dor, é muito sofrimento, é uma inquietação muito grande que o espírito encarnado traz. E não suportando a própria vida, ele decide aquilo que ele não deveria fazer. Existe antes disto o suicídio indireto. Vamos ver? Vamos pensar também se nós não estamos agindo assim de um jeito ou de outro. Vamos lá. Olhem só. O uso do cigarro, a gula, o álcool e até mesmo os pensamentos infelizes, a irritabilidade, o mau humor, a incompreensão, tudo isso no nível de exagero absoluto, vai minando nossas forças, vai comprometendo o nosso organismo, que, como sabemos, é um instrumento do espírito para as experiências aqui na Terra, para a sua tarefa de cuidar da própria evolução. Então, a Organização Mundial da Saúde vem nos alertar. Diz assim que o suicídio ainda é um tabu, mas também é um problema de saúde pública. Vejam que interessante. Todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios somente no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. Diz a Organização Mundial da Saúde que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E as taxas, infelizmente, vêm aumentando globalmente. E eu fico pensando sobre esses espíritos que não estão suportando as experiências que escolheram quando organizaram, quando trabalharam o seu planejamento reencarnatório. Infelizmente, não é só no Brasil, é mundial. E eu também fico pensando no volume exagerado de pensamentos infelizes que as criaturas vão criando na sua psicosfera e jogando no universo, cai no inconsciente coletivo. É de fato um grande problema que a humanidade está vivendo nesses últimos tempos aqui no planeta Terra. Vejam só, a terceira causa de mortalidade entre as pessoas de 15 anos e 34 anos, e ainda que a maioria seja cometida por adultos. O suicídio tem, então, uma elevada taxa de ocorrência no Brasil, e estatisticamente o Brasil está entre os 8 países em que mais ocorre este gesto infeliz. O suicídio está, então, fortemente ligado às questões de saúde mental e socioeconômica. Doenças mentais,
como depressão, transtornos de personalidade e de conduta, estão ligados à tendência suicídia e comumente acompanham o abuso de álcool e drogas. Tudo isso tem que ser percebido por nós, tem que ser visto por nós, temos que observar o que dizem aqueles que estão por perto, se apresentam tendências. É muito importante, principalmente, deixar bem claro o sentimento que nós trazemos, o amor que temos por esses nossos irmãos, familiares ou não. Existem algumas formas comuns de identificar um suicida em potencial. Esse estudo da OMS diz assim: pessoas depressivas tendem a uma rápida mudança de humor, tornam-se alegres e bem-humoradas. Pessoas ansiosas tendem a aumentar a irritabilidade, sentindo-se muitas vezes pressionadas. Pessoas que alteram muito rapidamente o seu humor e mudam o seu comportamento devem ser levadas muito a sério, pois o quadro sugere instabilidade e decisões erradas. São problemas gravíssimos que nós precisamos, sim, prestar atenção, ter muito cuidado com as atitudes, principalmente dos nossos, daqueles que estão convivendo conosco dentro do nosso lar. Os suicidas, na maioria das vezes, estão passando por uma doença mental que altera a sua percepção da realidade. E é sabido que a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte e nós não prestamos atenção, nós não valorizamos esta fala. Daí a importância de expressar o amor para que eles sintam segurança e ficarmos atentos ao que estão dizendo para nós. Dificuldade em buscar ajuda, todos têm. Falta de conhecimento e de atenção sobre o assunto por parte dos familiares, alertam-nos e profissionais de saúde, e a ideia errônea de que o comportamento suicida não é um evento frequente, condicionam barreiras para a prevenção. Não é um evento frequente, condicionam barreiras para a prevenção. Então, vou repetir minhas palavras de prestar bastante atenção. Comportamento suicida, ele vem pelos pensamentos, pelos planos e tentativas de suicídio. Uma pequena proporção do comportamento suicida chega ao conhecimento de profissionais, de amigos e da família. Muito bem. Passado este apontamento da Organização Mundial de Saúde, nós vamos ver agora o que sugere para nós Emmanuel, como ele reflete sobre este gravíssimo problema. Vamos ver então? Emmanuel vem nos dizendo assim: quando a ideia de suicídio porventura te assome à cabeça, se em algum momento você tem esta ideia, ele nos pede para refletir. Refletir antes de tudo na infinita bondade de Deus, que nos instalou na residência planetária, permitiu-nos viver aqui, num planeta lindo, solidamente estruturada, diz Emmanuel. Para quê? Para sustentar-nos, espíritos reencarnados, a segurança no espaço cósmico. Então nós temos este amor de Deus preparando um lugar para nós podermos viver com segurança, diz Emmanuel. Então vejam esta expressão, a palavra Deus. E olha que interessante, eu,
Todos nós somos espírito único. Sou eu. Estamos ali, aconchegados na divindade, na sabedoria desse Pai, que nos ama tão profundamente e que deseja que todos nós possamos viver em harmonia com as suas leis. Vejam só, a natureza a natureza transmite para nós como Deus é soberano, justo e amoroso. Se Ele, este Pai, foi capaz de nos conceder as belezas naturais, e temos muitas no nosso planeta, você, pergunta Emmanuel, tem dúvida de que Ele possa cuidar de você a todo momento? Então não se preocupe com as adversidades da vida. Apenas confie, é o que nos recomenda Emmanuel. Vejamos então onde nós estamos, por onde nós passamos. A natureza é belíssima e tudo isso é resultado do pensamento divino. Ele então constrói para nós um planeta maravilhoso. O Brasil é um país belíssimo onde nós estamos. Se ele faz tudo isso, é por cada um de nós. E isso vem demonstrar a bondade divina e que ele realmente nos ama muito profundamente. Olha lá. Então, se você tem um pensamento infeliz, primeiro, reflete no amor de Deus sobre nós. Em seguida, dobre teus joelhos e ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Quantas vezes na vida nós precisamos deixar tudo de lado para dobrarmos nossos joelhos e pedir a Deus, aos mensageiros do Pai Celestial, que vem em nosso socorro, nos ajudando a ter pensamentos melhores e atitudes que possam nos ajudar a recuperar o equilíbrio, a recuperar a paz íntima. Então, nos pede Emmanuel, medita no amor que recebemos dos outros, principalmente em casa, e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Vejam só, do que precisa quem está comigo? Da minha presença. O que eu preciso é da presença do outro. É muito importante conviver em harmonia. É muito importante que você saiba que é amado e que o outro pode ser o pai, a mãe, irmãos, precisam da nossa convivência. Continua Emmanuel. Ainda que não desconheças de todo o afeto que te consagram, porque é assim mesmo, muitas vezes não reconhecemos que somos amados. É este o afeto, como diz Emmanuel, que o outro nos consagram. E embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, vejam só, não conseguimos reconhecer o valor que temos na vida do outro. Mas temos valor e o outro tem também um valor inestimável para nós. O que ele nos diz? É razoável ponderar quantas lesões de ordem mental nós podemos causar nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos amores, com a violência praticada contra ti mesmo. É isso que ele quer dizer para nós. Mesmo não reconhecendo que somos amados, somos amados. E ainda pensar que um gesto infeliz pode causar em cada um deles dores profundas. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que sintas doente, refugia-te
no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Mesmo que a ideia infeliz continue nos atormentando, mesmo que a gente possa sentir-se doente, fragilizado, busca o trabalho. É importante fazer alguma coisa, é muito importante sentir-se útil também. Isto vai nos ajudar a reformular pensamentos. E eu então me perguntei e convido vocês a pensarem: o que eu posso fazer para me sentir melhor? Como agir? Vamos ver? Olha lá. Primeiro, entregue-se confiante nos braços de Jesus. É ter a certeza de que os mensageiros de Deus, os mensageiros de Jesus, estão ao nosso lado. Nosso anjo protetor, que é um espírito muito, muito mais superior. Aliás, eles são superiores, eles são adiantados. Se nós pedirmos ajuda, eles estarão por perto para nos amparar. Então, Emmanuel sugere algumas atitudes, sugere algumas providências. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispõe. Nós vamos ao hospital, encontramos aquela criaturinha que vamos visitar acamada, alguns na UTI, sofrendo dores profundas, e então, vendo a dor do outro, reconhecemos que as nossas vantagens são bem maiores. O que diz eles mais? Ele, Emmanuel, em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. É preciso ir, olhar de frente, claro, quando passar a pandemia, porque agora nós somos asilados no nosso lar para nos protegermos. O que mais diz Emmanuel para nós? Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente. Em Sorocaba nós temos, por exemplo, a creche especial Maria Claro, que precisa de voluntários quando passar a pandemia, porque ali há muitos espíritos com muitos limites precisando de ajuda. Então ele diz isso para nós, ali no Instituto Beneficente, aonde se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em precioso medicamento. Há muito o que fazer. Podemos visitar uma amiga adoentada. Talvez ela precise de alguém para fazer uma sopa, para passar uma roupa, para ajudar a organizar a casa. Enfim, sempre há algo para fazer. E no Instituto Beneficente há muito mais. Há muitas necessidades e muito trabalho voluntário a ser feito. Diz ele ainda: lembra-te de alguém que saibas na penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Às vezes, meus amigos, uma mensagem no Facebook, uma mensagem no WhatsApp, um telefonema que a criaturinha nem espera, pode devolver a ela um bem-estar enorme. Vai favorecê-la, mas vai favorecer a você mesmo, se por algum instante tem um pensamento infeliz. São gestos amorosos, fraternos, para apoiar, para amparar as criaturas. Diz ainda ele: comparece espontaneamente aos contatos com os amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do seu conhecimento, de maneira a prestares a este ou aquele algum pequenino favor. Pode ser que alguma coisa possa ser feita para ajudar estes nossos irmãos em humanidade que atravessam um período de reeducação. É necessário ajudar. Diz ainda Emmanuel para nós,
para todos nós, para aqueles que estão tranquilos e para aqueles que atravessam momentos difíceis. Ele então vem nos dizer: não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, porque esta página esclarecedora será capaz de renovar os pensamentos, e o Evangelho segundo o Espiritismo é um deles. Se não suportar uma leitura longa, leia um trechinho, uma frase, reflete, medita, pensa. Vou contar para vocês, jamais ideia suicida, jamais, mas um momento de fragilidade para mim. Eu fui até a casa espírita e eu me lembro que eu não entendia nem o que dizia aquele palestrante, mas uma palavra tocou profundamente a mim. Foi quando ele disse perseverança. Eu voltei para casa com aquela palavra forte no meu pensamento e foi muito bom. Foi aquilo que me fez levantar, buscar ajuda de tratamento espiritual, e eu pude então renovar os meus pensamentos e também os meus sentimentos, que na época estavam um bocadinho confusos. Foi muito bom. Diz ainda Emmanuel para nós: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que seja este próximo, e faz um empenho em esquecer-te. Tenho uma amiga muito querida que também estava passando por dias difíceis, onde ela encontrou paz no coração, visitando pessoas nas áreas mais pobres de periferia, e encontrou ali pessoas que estavam precisando de uma presença, de uma fala, de um gesto de amorosidade para que todos pudessem sentir-se queridos naquele instante. Minha querida amiga sai de lá com o coração renovado e cheia de esperança também. Veja só, por que ele nos pede isso? Porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas representa um ato de desconsideração diante das bênçãos que sempre enriquecem nossa vida, mas também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, e nós entendemos que será uma vida de muita dor, muito maior a dor pós um gesto destes do que o enfrentamento da vida aqui, enquanto encarnado, no qual, diz Emmanuel, por tempo indefinível permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Se aqui não está bom, lá será muito pior. O arrependimento será imediato. Eu já fiz algumas leituras e já acompanhei também a mensagem de um espírito que havia cometido suicídio. Ele disse que ver-se naquelas condições é muito pior, que ele gostaria de voltar atrás, mas já não podia mais. Então a sua dor, o seu sofrimento foi muito maior do que o sofrimento que ele estava atravessando aqui no planeta Terra. Para isto, para vencer essas más tendências, é necessário vigiar os pensamentos, observar os sentimentos e orar. Dobrar-se em joelhos, se necessário, pedindo ajuda a Deus, nosso Pai, a Jesus, este nosso irmão tão amoroso, para não cairmos em erros, para não agirmos de modo que em seguida virá o arrependimento e um remorso, que é muito doloroso. Então, esta mensagem com Emmanuel vem dizendo para nós: entregue-se a Jesus confiante e segue adiante. Que a paz de Jesus, o conforto de Jesus envolva a cada um de nós e que nós possamos ter compreendido
esta valorosa mensagem de Emmanuel e com coragem tomar novas decisões. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.